A reforma tributária já chegou e você precisa pelo menos ter uma visão clara. Seja você empresário, contador, seja você gestor de uma empresa, você precisa ter claramente na sua cabeça os principais tópicos que você tem que olhar, porque é muita coisa. É muito assunto, é muita pauta, é muita mudança. Então, eu resolvi fazer aqui um resumo dos principais tópicos que você tem que se importar agora, aquilo que você tem que olhar de imediato. Eu não estou falando aquilo que você vai ter que verificar a partir do meio de 2026 para se preparar para ter crédito de CBS e IBS. Não. Eu vou te falar de pontos essenciais para que você consiga passar pela reforma tributária de forma consistente e sem grandes riscos. Qual é a pauta aqui hoje? Basicamente, principais pontos, principais leis que você deve olhar agora, independente do cenário que você está, alguma delas deve encaixar no seu caso. Inclusive, até algumas pessoas físicas. Tem mudança para vocês também. Então, dá uma olhada nesse vídeo, com calma. É um vídeo curto, rápido, direcionado exatamente às legislações que devem ser avaliadas e os principais riscos. Converse isso com o seu contador, converse isso com o seu gestor, converse isso com o dono da sua empresa. Se você tiver dúvida, precisar de ajuda, nos chama, converse com a gente, que a gente pode ajudar vocês em muitas situações. Mas, não se esquece, nós estamos em dezembro. Tem coisa que tem que ser agora, daqui a pouco não. Vamos lá, eu trouxe aqui algumas legislações para a gente poder avaliar. E eu vou passar por cada uma delas para que a gente possa entender os impactos e o que muda. Vamos lá, vamos para a mais falada agora, que é a Lei 15.270, que trouxe a isenção até R$ 5.000 para o IR, com uma progressão até R$ 7.500. Ou seja, se na sua empresa existem funcionários que estão entre R$ 5.000 e R$ 7.500, essa mudança vai impactar no cálculo tributário deles, então automaticamente você tem que cobrar do seu time administrativo, financeiro, que eles estejam preparados para isso, que eles já estejam pensando nisso, já estejam verificando esse cenário para que não corra o risco de você reter imposto equivocado dos seus funcionários. E não pense que isso é incomum não, tá? Eu já tive cenário de fazer auditoria em empresas onde pessoas que tinham 2 filhos tinham 5, 6 dependentes sendo declarados sem existência, pessoas que estavam em uma tabela do imposto de renda estavam sendo recolhidos em outra tabela porque não foi atualizado. Isso acontece sim nas empresas. E se você é gestor, você tem que se preocupar. É para isso que funcionam as auditorias. Não é para olhar se o seu balancete está certo simplesmente ou errado. É para você entender o que de fato compõe esses valores. Tributação acima de R$ 600 mil. Esse daqui é a outra pauta da lei que mais impacta, que é o quê? A tributação sobre dividendos. Essa é extremamente importante. A partir de 2026, todo lucro distribuído, dividendo, recebimento, a soma dos fatores que você recebeu, independente das empresas, se você alcança uma renda mensal acima de R$ 50 mil, sim, você é considerado uma pessoa com rendas altas e você vai ser tributado começando em 1%, né, que ele é proporcional. Você faz um cálculo e você pega o valor total do ano, divide por 600 e subtrai 10%. Aquilo ali vai ser a alíquota que você vai pagar. Esse cenário, você passa a recolher de 0,1% até 10% sobre tudo aquilo que é distribuído. E aqui começa a morar os principais problemas dessa legislação. Primeiro, Simples Nacional não teve alteração na legislação do Simples Nacional. Então, pelo que entende, a lei do Simples Nacional ela não faz retenção de imposto sobre distribuição de lucro, logo, você não teria retenção durante o ano. Porém, você sim teria o recolhimento no ajuste anual. Então, não é porque você não vai reter no Simples Nacional que você não vai ajustar anualmente. Então, isso aqui é essencial ser analisado. Outro ponto a ser analisado extremamente importante disso aqui, antes de falar cálculo e qualquer coisa, estou falando de coisas pontuais. Ata de distribuição, balancete até 2025, até 2024, desculpa, lucros acumulados. Balancete. Na realidade aqui é balanço, né? Seria balanço, mas tudo bem. Vamos colocar balanço para ficar mais claro para todo mundo. Balanço. Pega o seu balanço até 2024, lucros acumulados. Balancete. Até a data melhor que você conseguir fechar até dia 31 de dezembro. Vamos colocar aqui
2025. Provavelmente vamos trabalhar com novembro, na contabilidade está trabalhando muito com novembro. A gente vai fazer o quê? Lucros do período. Esses lucros do exercício, eles, sim, a gente vai trabalhar junto com essa ata e fazer uma ata de distribuição imediata. Já prever, já estruturar e já criar essa ata de distribuição. Por que disso, Carlos? Primeiro, lucros acumulados, para você poder ter os lucros acumulados do ano anterior já disponíveis, todos aqueles que você teve na história da empresa. Balancete, para você ter os lucros desse ano, já registrar uma ata para que você não seja tributado distribuindo esses valores nos próximos anos. Outro ponto extremamente importante aqui, falando de 2025, verifique se você for do lucro presumido ou simples nacional, todo e qualquer investimento que você possa ativar, ou seja, colocar ele no seu ativo imobilizado, coloque. Por quê? Porque se você ativar esse investimento, você diminui suas despesas, aumenta o seu lucro, aumentando o seu lucro, você aumenta o valor que você pode colocar na ata. Automaticamente você pode ter uma melhor posição tributária para você poder aproveitar no futuro. Ou seja, você aumenta o valor atual, ou seja, vamos pegar o cenário hipotético aqui. Hoje você tem aqui na sua empresa um faturamento de 50 milhões de reais e você colocou várias despesas ali dentro do seu período, 50 milhões. Vamos fazer desenhado mais fácil, né? Vamos colocar que seu faturamento ele está em 50 milhões de reais. Você está tendo uma carga tributária de aproximadamente, vou colocar 10 milhões. Considerando aqui, 10 milhões é muito, né? Vamos colocar 5 milhões. 5% de carga tributária. 10%, né? Aí você vai ter aqui seu faturamento líquido, vai ser igual aos 50 milhões menos os 5. Aí você tem CMV, gastos operacionais e gastos ADM. Meu CMV, vamos colocar que eu tenho 30% de CMV. Sou uma operação bem saudável, 30% do bruto, né? Porque também não dá pra ser demais também. Trava isso aqui, só para a gente poder ter facilidade. Seus gastos operacionais estão em torno de 20%. Seus gastos administrativos estão em torno de 15% do seu faturamento. Seu lucro, menos. Ou seja, você está com lucro de 12 milhões e 250 que você pode ativar ele agora, colocar ele como uma ata de distribuição e você deixa de recolher sobre esse valor praticamente 1 milhão e 200 de imposto. Mas vamos colocar aqui dentro desses valores aqui, só para você ter uma ideia, nesse ano aqui de gastos operacionais, eu descobri que 1 milhão desses aqui, 1 milhão e meio disso aqui, na realidade, é investimentos que eu fiz em manutenção, ajuste do imóvel, computadores que eu coloquei como gasto, pequenas despesas que eu poderia ativar elas aqui, eu abaixando isso aqui para 9 milhões, e talvez aqui no administrativo tenha o mesmo cenário, e eu reduza mais aqui 500 mil para 7 milhões, eu aumento de 1 milhão e 250 para 1 milhão e 400. Ou seja, tudo aquilo que você conseguir ativar imediatamente, você vai ganhar de forma imediata 10% em cima dele. Então, avalie todo e qualquer investimento que você possa ativar agora. Esses são os principais fatores de mudança. E aqui, quando você fala de isenção, isso aqui vai impactar muito PJ, que tem muito PJ que opta por entrar como PJ nas empresas, porque IR não gera benefício. Então ele não quer recolher IR. Porém, às vezes a pessoa tem a visão que INSS sim é um benefício, porque no futuro ele quer aposentar. Por mais que a gente sabe que a aposentadoria aí está a risco de não acontecer. Então pode ser que entre essas faixas aqui, muitas pessoas optem por voltar a ser CLT. E isso aqui condiz muito perto com que limite. Se eu multiplico R$ 7.500 por 12 meses, dependendo do cenário, se você for um PJ de 13 meses, você está falando aqui de 75 mais 80, 90, eu estou falando de R$ 97.500. Ou seja, todo mundo que tiver até R$ 97.500 de renda mensal vai ter a possibilidade de estar dentro ali do Simples, do CLT, sem ter tanto recolhimento de IR. Só o INSS que tem um certo benefício. Quando você olha aqui no limite do MEI, o que acontece? Você tem um limite de 81 mil. Então, isso aqui vai tornar atrativo para várias pessoas que eram MEIs para não ter que ter recolhimento. Porque quando você é simples, o seu recolhimento é mais alto.
Quando você é MEI, você fica nessa faixa aqui. Então fica muito mais fácil de você trabalhar. Então essa mudança vai impactar muito nas empresas que têm PJ, e nessa mudança aqui vai impactar muito na distribuição de lucro dos sócios. Principalmente, o que você deve avaliar? Sente, converse com o seu gestor, com o seu cliente, com o seu funcionário. Se você é empresário, converse com o seu contador, chama a gente para conversar. Mas a questão é, antigamente você poderia receber ali, Carlos, mas eu não chego nesse valor. Mas vamos colocar o cenário do sócio. Você pega um sócio que ele tem lá uma retirada na empresa de 30 mil reais. A retirada dele é 30 mil reais. Porém, ele tem 2 casas de aluguéis que estão numa hold que geram para ele mais 10 mil reais de distribuição. Depois de aluguel, ele tem algumas ações que ele investe e ele tem ali um investimentozinho, talvez ali na casa de uns 30 mil, o cara tem que ter pelo menos aqui, o cara que recebe 30 mil reais por mês e ele não consegue ter, sei lá, 500 mil em ações, se ele já recebe isso aqui há mais de, sei lá, 5 anos, 5 anos, 60 meses, esse cara já recebeu 60 meses, 1 milhão e 800 mil reais. Se ele não conseguiu guardar 500 mil, tá tudo bem, 500 mil nem tanto, mas guardou 20%. Esse cara talvez tenha uns 360 mil ali guardados. Podem ser que está dando ali num cenário de uma aplicação tranquila, vamos colocar que ele está pegando ali uns, talvez uma renda fixa, cenário muito bom ali, 15% ao ano, vamos colocar 15%, jogando para cima, tá? 15% ao ano, esse cara está pegando aqui mais ou menos uns 36 mil, mais 18, 54 mil ao ano. Vamos somar o que esse cara tem de renda? Ele tem 30 mil vezes 12, 360 mil reais. Ele tem mais 10 mil vezes 12, 120 mil reais. Ele tem mais 54 mil por ano. Qual que é o cenário dele? Ele tem aqui 480 mil, mais 54, ele vai chegar a 534 mil reais por ano. Está fora do limite, não tem problema. Então esse cara não vai se preocupar tanto. Agora, se esse cara tem aqui dentro ainda, a empresa faz uma ajuda de custo, uma viagem, um gasto que ele gasta pela empresa, valores que ele reembolsa, e ali no dia a dia, eu coloco meu cenário, eu viajo muito, e eu tenho que fazer muitos reembolsos para a empresa. E às vezes eu levo 2, 3 consultores. Uma viagem, por exemplo, para Manaus, que eu vou fazer com consultores, se eu colocar que passagem, hospedagem, alimentação todos os dias, tudo aquilo ali que eu invisto para manter o contrato, estou falando de 15, 20 mil reais. Se eu fizer 12 viagens, 10 por ano, é 180 mil, que talvez vai passar na minha conta. Então, se eu pegar isso aqui e colocar que esse empresário movimenta de despesas que são indiretas, que ele reembolsa com a empresa, mais 120 mil, ele já começa a ultrapassar esse limite. Porque eu vou ter que somar os 120 mil aqui, porque a Receita não vai querer saber. Saiu da conta da empresa e foi distribuído para o sócio, principalmente pequenas despesas que sócios costumam usar muito, por exemplo, pagar uma coisa que não tem nota pela conta, ele já passa a ser 654 mil. E aí vem o problema, porque não se fala sobre pagar sobre o que ultrapassa. Então não é sobre 54 mil que ele vai pagar mais 5, é sobre os 600. Então vai ser 65.400 de carga tributária aqui. Um valor bem significativo. Então pode ser que esse cenário seja muito, muito, muito danoso para os sócios. Então você precisa avaliar. E aí o que eu tenho que trazer para vocês. Lei 15.270 não é sobre olhar tributação sobre limite. É falar sobre o que está por trás disso e os impactos que isso leva no dia a dia da sua empresa. O que isso impacta? Isenção de 5 mil reais pode impactar no PJ, modo de contratação da sua empresa. Quando você fala de tributação acima de 600 mil, você vai ter que olhar o que o sócio recebe pela empresa diretamente. Eu não coloquei Prolabore, tem mais ali, dependendo, 20 mil de Prolabore. Você tem dividendos que esse cara pode receber de empresas que ele tem ações. Você pode ter renda fixa que esse cara recebe por aplicação financeira. Você tem, talvez, reembolsos que você passa para esse sócio. Você pode ter nesse sócio casas de aluguéis e recebimentos que não estão descritos ali. Então você, como gestor, como contador, você tem que perguntar tudo isso. E o seu cliente, você cliente, você empresário, tem que conversar sobre tudo isso com o seu especialista tributário. E é imediato, tá? Isso já está valendo. E aí a gente vem para um outro detalhe. Lei 183 de 2025. Esta lei já é outro gargalo mais relevante. Por quê? Esta mudança só se aplica ao Simples Nacional. Então aqui, se você é do Simples Nacional, antigamente a gente tinha 2 cenários. 10% de participação em outras empresas,
Ou seja, se você for sócio em menos de 10% de participação em outras empresas e não for o administrador, você poderia ter uma empresa no Simples. Eu, por exemplo, Carlos, tenho minhas operações hoje, algumas no Simples. Eu poderia ser sócio de uma empresa no lucro presumido desde que eu tivesse menos de 10%. Isso é um cenário que eu tenho. Então ali, hoje eu não somo os faturamentos, mas se eu começar a somar o faturamento dessas empresas aqui dentro, eu já estou com um gargalo. Eu teria que tirar todas as minhas operações do Simples. Então, agora, independente do percentual dos sócios, isso compõe a receita bruta. Isso é imediato. Se você é uma empresa do Simples e tem percentual pequeno em outra empresa do lucro presumido, imediatamente você tem que avaliar isso. Além de outros fatores, por exemplo, sócio no exterior, operação no exterior, nada disso mais é válido no Simples Nacional. E agora tem multa por informação incorreta na DAS N lá, né? Que é as declarações, tanto a DAS mensal quanto a declaração anual. Se você não fizer a declaração correta, você pode ser multado por informação. Acho que são 100 ou 200 reais por informação incorreta. Então, no Simples Nacional, se você é do Simples, primeiro, ser mais assertivo nas declarações. Segundo, independente do percentual dos sócios, em outras operações, todos os faturamentos se somam. Então, você vai somar o faturamento de todas as empresas. Quiçá alguns outros recebimentos que podem acontecer a partir de agora. Uma hold que recebe aluguel, tudo isso, você tem que dar uma olhada. E aqui, ó, antes de entrar na Lei 214, que é uma das maiores mudanças, aqui, um ponto muito relevante é, a gente trabalhava muito com o cenário onde, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, vamos colocar um sócio. Esse sócio, ele tem uma empresa do Simples Nacional que ele detém 100% dela. E essa empresa tem um faturamento aqui de, vamos colocar, 3 milhões de reais. Vamos colocar que está 3 milhões para não quebrar o limite aqui. E vamos colocar que esse cara, ele tem em uma holding, com vários irmãos, vários parentes, ele foi lá e colocou, porque ele tem, sei lá, um pai, a mãe, o pai tem um percentual, a mãe tem outro percentual mais alto, e cada um dos filhos ficou com 8% do faturamento dessa holding. Só que essa holding é dona de uma empresa de imóveis, de locação, e dona de uma operação da família. Automaticamente, essa holding aqui, na operação de imóveis, ela tem lá 200 mil reais de faturamento mensal. Estou pensando em cenários que eu já vivi, isso não é tão incomum, principalmente aqui no Brasil. Esse cara está faturando 2 milhões e 400 aqui. Independente do faturamento da empresa aqui operacional, porque aqui seria distribuição de lucros, que seria a receita dessa hold, até coloquei hold, deixa eu colocar hold escrito normal, para vocês não ficarem reclamando. Isso aqui já vai ser somado a esse faturamento. Então, se essa holding, mesmo que ela, Carlos, mas a minha holding aqui ela é um pouco mais baixa, a gente está com 1 milhão e 200. Ok, 1 milhão e 200. Porém, talvez, como a empresa vai ter tributação sobre os lucros, olha como é que uma coisa vai casando com a outra. Como agora você tem tributação sobre dividendos, talvez a empresa vai focar mais em lucros aqui nessa empresa para pagar as contas das pessoas ali do dia a dia da família, vai subir todos os imóveis aqui, eu tenho imóveis de renda. Eu vou jogar todos os imóveis particulares aqui. Então, vou colocar o patrimônio da família aqui. E eu vou aumentar esses lucros, vou majorar os lucros para que entre dinheiro operacional e arque com o patrimônio da família. Porque assim eu não preciso distribuir lucros, reduzindo a carga tributária. Automaticamente isso pode subir e impactar na empresa pequena, que talvez de um dos membros da família, que ele está ali tentando apostar naquele projeto. Então, essa é uma das principais mudanças da Lei 183. E aí a gente entra na Lei 214. Essa, a gente tem poucos pontos aqui que eu não falei ainda, mas é bem importante falar. Primeiro, IBS e CBS, 1% a partir de 2026, porém, opção da declaração. Tem que ficar muito claro essa questão da opção da declaração agora, de imediato. Nota fiscal eletrônica de serviço já está rodando, já é obrigatória, aqui em Belo Horizonte a gente já está apanhando para isso, porque vários sistemas não estão rodando nesse formato. Não só a nota fiscal eletrônica, todo o ecossistema de nota fiscal e emissores aí agora, nota fiscal eletrônica, de serviço eletrônica, né? Você vai ter a nota fiscal eletrônica que já estava rodando. Ó, coloquei a nota fiscal eletrônica que já estava rodando. Você vai ter o cupom fiscal eletrônico, a SF, acho que é SF, emissor de cupom fiscal eletrônico. Você tem ali o CTE eletrônico. Então, tem muita operação aqui que está rodando que vai impactar muito nesse formato, nessa nova questão das tributações. Então, você olha qual tipo de nota fiscal você emite e o que foi impactado. CST e C-Class-Trib vai ser muito importante. Por quê? Você vai ter que começar a emitir pelo novo CST orientado a
IBS e CBS. Porém, se você não olhar para o C-Class-Trib, você não vai entender as reduções, como, por exemplo, uma redução de aluguel de 70% na carga tributária. Extremamente importante para você conseguir se planejar tributariamente. Fora a parte do cadastro de imóveis, que também é outro impacto relevante a partir de agora. O cadastro de imóveis, ele vai ter que cadastrar todos os imóveis e a gente voltou aqui, lembra que aqui eu falei que a gente ia colocar imóveis patrimoniais e imóveis de aluguel? Aqui você vai cadastrar todos os imóveis que você tem posse e você também vai falar a destinação. Ele é de aluguel? Ele é de aluguel? Ele é de uso? Ele é de temporada? E aí a gente entra numa outra mudança, que é pessoas físicas que têm mais de 3 imóveis, mais de 3 não é 3, mais de 3 é 4 ou mais, que faturam mais de 240 mil por ano, vão pagar IBS e CBS a partir do próximo ano. Então, se você tem imóveis e você faz o cadastro do imóvel, automaticamente a Receita Federal passa a entender quantos imóveis você tem e, de acordo com essa destinação do imóvel aqui previsto, ela vai saber se você tem ou não que se enquadrar. E aí a pessoa física passa a pagar o IBS e o CBS de acordo com isso. Se você for fazer essa análise, é o ano anterior. Então, esse ano eu olho 2024. 2026 eu vou olhar 2025. Se você ultrapassar os 280 mil, que é o limite de 20% dentro do próprio período, automaticamente você vai ser tributado no mesmo ano. Então, aqui também tem mudança. Outra mudança extremamente relevante, Lei 214 a gente já falamos da 183, agora Lei 15.265, 15.265, REARP. Possibilidade de você ter uma tributação na pessoa física de 4% na hora de ajustar o valor do seu imóvel. Isso vai acontecer agora por 3 meses, então no lugar de pagar 15, você paga 4. E no caso da pessoa jurídica, eu acho que vai dar em torno de 7%, ao invés de você pagar, aí dependendo do cenário da sua tributação, mas o ganho de capital ali, se você lucro presumido, dependendo, ele vai entrar na cabeça, você tem a possibilidade de chegar a 34% ou 15% como ganho de capital, sendo uma receita não operacional ali de ganho de capital. Então, você tem ali entre 15% e 34%, dependendo de onde está o seu imóvel. Carlos, mas como é que isso impacta? O que não é como impacta, é quem impacta. Então, se você tem pessoas físicas na sua carteira com patrimônio elevado, vale a pena dar uma olhada. Se você tem pessoa física na sua empresa que tem uma possibilidade de vender patrimônio ou imóveis próprios, automaticamente impacta. Com intenção de venda. Ou, se você tem pessoa jurídica que tem holding patrimonial, também impacta imediatamente. Tem que dar uma olhada se não vale a pena aumentar esses valores desses imóveis das holds. Então, qualquer pessoa que tem patrimônio tem que avaliar se vale a pena ou não. Eu vou vender, eu vou pegar meu imóvel e vou ajustar o valor dele a valor presente. Pago 4% agora e não me preocupo no futuro. Só que você tem que avaliar. Por exemplo, eu vou pegar meu imóvel, pego um apartamento. O apartamento vale, ele está... comprei ele por 400 mil. Agora eu acho que ele vale 600. Não, vou jogar ele para 600 agora. Você aumentou 200 mil. Recolhimento de 4%. 4% de 200 mil, você vai recolher 8 mil reais. Você vai ter os 8 mil para recolher agora. Ótimo, você faz. Casa, mas é pouco. Ok, mas joga para uma pessoa que tem um patrimônio de 100 milhões. Que ele tem um patrimônio descrito por talvez 50. Ele vai jogar para 100. Então são 4% de cima de 50 milhões. Olha o tamanho do impacto. São 2 milhões de carga tributária. Então você tem que avaliar. O que eu estou tentando trazer para vocês aqui é analisem o cenário. Por quê? Por fim, a gente tem a Lei 108 de 2024, que é o quê? O ITBI progressivo. Então muita coisa aqui impacta em quem? Quem tem holding. Eu nem falei que o IBS e o CBS em 2026 vai impactar em quem tem holding, porque vai parar de valer a pena porque eu vou recolher IBS e CBS. Então pode ser que pare de valer a pena ter uma holding patrimonial. Então, não para pessoa física, mas quem tem holding em planejamento tributário. O ITBI progressivo também está chegando. Então, a celeridade que os advogados estão tentando colocar para as pessoas fazerem a organização societária é válido, mas tem que ser bem pensado. Então, o ITBI progressivo seria um ITBI que começaria, acho que de 2 a 8, e como muitos hoje são fixos, ele seria obrigatório a ser progressivo. Então, ele vai atingir quem? Principalmente altas rendas. Ou seja, qual é o plano do governo? Atingir alta renda. Esse é o cenário. Então, se você é empresário, se você é gestor, se você atua com
empresas com pessoas que têm alta renda, é extremamente necessário você avaliar isso aqui, porque isso vai mudar o cenário tributário brasileiro. Então, o que eu recomendo? Passo 1. Como executar isso? Plano de ação pronto para você aqui. Primeiro passo, se você é contador, se você é gestor, liste quem é impactado por qualquer um desses cenários. Qualquer um que for impactado, o que você vai pegar com essa lista? A pessoa 1, você vai pegar aqui, Ctrl Z, você vai pegar o 1, o 2, o 3 e vai começar a verificar quais leis ele impacta. Como? Qual o cenário dele? Olha, esse cliente aqui do cenário 1, ele tem renda acima de 600 mil ou próxima. Esse aqui do cenário, esse daqui 2, ele tem imóveis. Esse aqui 3, ele conversou comigo e falou que estava pensando em vender alguma parte do patrimônio dele. Então você vai pegar cada um dos seus clientes ou cenários dentro da sua empresa, no cenário que for, você vai listar quem são eles. Você vai pegar as legislações que ele impacta e aí você vai desenhar um plano de ação para você poder levar para o seu cliente de forma mais estruturada. Você já está pronto para vender um planejamento tributário. Você não vende porque você não quer. Você não está preocupado com isso. Então, senta a bunda na cadeira no final de semana, faz isso, planeja, estrutura e faz acontecer com seus clientes. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu achei ele bem denso, muito bom. Esse daqui eu achei que não ia ficar tão bom, mas ficou muito bom. Eu acho muito válido para todo empresário, gestor financeiro, contador, administrador, quem trabalha com pessoas de alta renda. E alta renda aqui não é milionário não, tem 3 imóveis, fatura mais do que 240 mil por aluguel, não tem planejamento societário ainda e está pensando em fazer sucessão. Qualquer um que tem mais de 600 mil de renda de distribuição por ano, tem muita gente não, tá? Fica de olho nisso, que pode impactar muito o cenário das empresas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para ser notificado e, principalmente, não se esquece de compartilhar isso aqui com alguém que você acha que precisa. Muito obrigado e até a próxima semana.